Londrina registrou, como a Juliana até falou agora há pouco, 35 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O aumento rápido na cidade e na região também preocupa os especialistas. Nós vamos conversar agora com o Felipe Felipe Remonde, que é chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 17ª Regional de Saúde. Felipe, existe a possibilidade de voltar a restringir, inclusive, a circulação das pessoas com o fechamento do comércio novamente? Boa tarde para você. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um assunto extremamente importante. E essa possibilidade do fechamento, do aumento do distanciamento social é uma possibilidade concreta, né? A gente não pode dizer quando ou com qual intensidade, em quais setores, enfim, isso ainda carece da discussão pelas autoridades municipais de Londrina e dos demais municípios da região, mas é uma ferramenta que a gente não descarta a possibilidade de utilização em função do aumento do número de casos, e agora a gente entra numa fase da epidemia que é a fase de aceleração. É a fase onde, em média, o número de casos vai aumentar a cada dia. Então, hoje foram 35, a gente está numa média aí na região de 30 novos casos por dia, provavelmente até o meio da próxima semana 40, provavelmente isso é 50, 60, e é esse o controle que nós temos que fazer, né? Por quê? Para que o nosso sistema de saúde ele tenha condições e capacidade de assistir essas pessoas da maneira mais adequada possível. Nós vamos passar pela fase de aceleração, não tem possibilidade de não passar por isso, só depois da aceleração que a gente entra na desaceleração e no controle. Então, todas as ferramentas elas são extremamente úteis aí para os gestores públicos poderem avaliar o que vai ser feito. Essa semana, né, e o que preocupa bastante, que essa semana aqui, a gente recebeu informação de que a Londrina chegou à capacidade de 60% dos leitos. Já estava na média de 45, 50, agora chegou a 60, já começa a preocupar. É uma questão preocupante, né? Existem ainda algumas diferenças na forma de avaliar essa taxa de ocupação, né? Nós estamos trabalhando para tentar harmonizar isso, mas, de toda forma, a gente também tem ficado um pouco preocupado. Então, se você pensar que de ontem para hoje, você comentou nessa edição, 10 pacientes que precisaram do atendimento numa unidade de terapia intensiva. Em média, este paciente, quando ele tem o coronavírus confirmado, ele vai ficar nesse leito durante 10, 11 dias, né? Então, não é um giro, a liberação de leitos não é tão rápida. O poder público tem trabalhado muito para ampliar esse número de leitos, né? O próprio município de Londrina agora fez uma contratação, o governo do estado tem trabalhado com o hospital universitário para a estruturação lá da maternidade, que num primeiro momento vai assistir esses casos, mas a gente precisa muito da colaboração e da compreensão da população, dos comerciantes, do setor produtivo como um todo, porque na medida em que a gente tem a adesão às medidas que estão postas, uso de máscara, não realizar aglomerações, fazer o controle ali do estabelecimento, do número de pessoas que está entrando, utilização de álcool gel, nós facilitamos, a gente diminui as chances da necessidade de uma medida mais radical por parte do poder público. Porque a evolução do vírus é muito rápida, né? Como a gente falou anteriormente. Ontem nós colocamos aqui, você que acompanha a gente sempre, a gente tinha 19 pessoas na UTI. Em 24 horas já aumentou mais 10. Você imagina você pegar mais 10 pessoas e ter que achar um leito de UTI ali de forma urgente. Exatamente. Então, assim, cerca de 5% das pessoas que contraem o coronavírus vão necessitar de um leito de UTI. Se nós estamos aí numa média de confirmação de 30, 40 casos diário, em 5 dias nós vamos ter 200 casos. Então, nós vamos precisar, com certeza, de pelo menos mais 10, 15 leitos aí num curto período de tempo, né? E isso sem contar os leitos que já estão ocupados. Então, é um desafio muito grande e é por isso que a gente considera todas as possibilidades e ferramentas para que as pessoas sejam assistidas de maneira digna e de maneira adequada para evitar ao máximo possível a evolução aí para o óbito, que é o nosso pior desfecho, né? Felipe, você, além de ser um dos integrantes do COESP aqui da cidade de Londrina, você participa também do Comitê de Saúde de toda a região, né? Como que está a região aqui de Londrina? Araponga, a gente já viu também que a situação lá já começou a ficar
complicado no quesito de leitos, né? O governo do Estado, eu sou da Regional de Saúde, né, um braço da Secretaria de Estado da Saúde, nós temos como objetivo apoiar todos os municípios. Aqui na nossa região são 21 municípios, né? Ontem eu tive a oportunidade de participar, um período da tarde, do comitê semelhante ao COESP do município de Cambé. Nós já estamos agendando a nossa participação para Rolândia e Biporã e estamos fazendo reuniões semanais com todos os secretários de saúde no intuito de ajudá-los, de apoiá-los. A situação da nossa regional, ela tem 21 municípios, apenas 3 municípios não têm casos confirmados, são municípios de pequeno porte, e o que a gente observa é que Londrina é o carro-chefe, ela puxa, até por ter a maior população. Em seguida vem Cambé, Ibiporã e Rolândia, por causa da característica ser conurbada, né? E depois aí os demais municípios que também têm um porte um pouco menor, são um pouco mais afastados aqui da nossa região metropolitana. Então, hoje, em Londrina, ontem, a Secretaria de Estado ela confirmou, né, o total de 860 casos, né, acumulados. Boa parte disso, um pouco mais de 600, são do município de Londrina, mas a gente também vai acompanhando essa evolução nos demais municípios. Porque a gente tem clareza, estamos conversando isso muito com os prefeitos e com os gestores, que uma ação ela tem que ser coordenada. Não adianta um município adotar uma determinada medida, o município vizinho não. Então, isso tem que ser coordenado para quê? Para que a gente não gere nenhum tipo de confusão com a população, né? Porque aqui no caso de Londrina, você tem regiões que é uma rua que divide Londrina e Cambé, né? E também para que você tenha o maior impacto possível. E caso você tenha que adotar uma medida de isolamento, ou até mesmo de lockdown, como alguns estados aqui do Brasil têm adotado, para que isso seja pelo mínimo de tempo necessário para que a gente mantenha o controle da situação. Então, nós estamos agora na fase de aceleração do crescimento da epidemia e o nosso desafio, o nosso esforço maior é que essa aceleração ela não seja descontrolada, porque daí realmente é quando a gente começa a observar o caos, como nós observamos em alguns países e em alguns estados aqui da federação. Aqui na nossa região, tem alguma cidade que já está ali, que as autoridades já estão pensando no lockdown ou ainda não? Não, ainda não temos essa discussão, né? O que a gente tem colocamos ontem para todos os secretários de saúde da região, nós estamos com o sinal amarelo para o laranja aceso, estamos entrando nessa escalada da curva de aceleração. E agora, todo processo decisório é um processo decisório muito delicado, né? Porque o gestor público ele tem a responsabilidade de preservar e de guardar a vida da população, dos trabalhadores que assistem esses casos, mas também tem do outro lado que encontrar o equilíbrio com o setor produtivo, com a manutenção do comércio e do emprego das pessoas para que elas também consigam se sustentar. Então, esse equilíbrio ele é muito delicado e a gente pretende fazer essa discussão com bastante seriedade, com bastante serenidade, para que não haja nem um aperto a maior, nem a menor do que o necessário. Então, como eu falei para você, na nossa região, o município de Londrina, por ter aí a maior população, é aquele que está, vamos dizer assim, lá no alaranjado, né? E os demais municípios, Cambé e Biporã, eles vêm, e Rolândia vem logo em seguida, e aí o restante da região. Agora, se você for olhar para o estado do Paraná como um todo, nós temos outras regiões do estado que já estão passando por uma situação um pouco mais delicada, como a região de Cascavel e outras, né? Mas então esse acompanhamento ele tem que levar em consideração todas essas características e os dados epidemiológicos de cada localidade. Olha, essa semana, inclusive, o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, numa entrevista que ele nos concedeu, falou que nos próximos dias vai ter, né, algumas outras medidas pelo governador do estado, pelos membros desses trabalhos que estão à frente da Covid-19 e pode ter, sim, medidas drásticas também para o estado todo, né? Isso, como eu coloquei de início, é uma ferramenta, a gente sabe que é uma ferramenta amarga, mas é uma ferramenta que ela é necessária e tem que ser usada com muita sabedoria. O que a gente coloca, o Cid, é o seguinte: se você pensar que uma pessoa teve contato hoje com o coronavírus, né, ela pode manifestar os sintomas até 14 dias após o seu contato. Então, nós temos que trazer para a nossa discussão o quê? Tentar adotar essas medidas com o máximo de antecedência possível. Porque uma medida que eu adoto hoje, a gente só vai observar os efeitos dela daqui a 10, 14 dias, né? Então, esse é o grande desafio que tá posto sobre a mesa, e o secretário de Estado, a Secretaria de Estado, tem acompanhado isso, tanto na perspectiva de abertura de novos
novos leitos, quanto na perspectiva do controle do distanciamento social, para evitar, como eu falei, que a gente tenha um crescimento descontrolado da epidemia. Agora, Felipe, como colocar na cabeça das pessoas da gravidade desse vírus? Porque a gente percebe ainda que certo. mas tem muita gente mesmo, eu vou falar aí que talvez metade da população aqui da nossa região parece não acreditar muito da gravidade do coronavírus, porque a gente vê pessoas fazendo festa nos finais de semana, aglomeração, indo para o centro, andando lá no calçadão, todo mundo um lado do outro conversando, como se nada tivesse acontecido. E parece assim que tem gente ainda que não acredita. Não acredita. Isso acho que a gente paga um pouco pelo sucesso que nós tivemos no primeiro momento do controle da epidemia. Então, logo no mês de março, abril, o estado do Paraná e o município de Londrina, os municípios aqui da região metropolitana, eles tiveram uma ação muito imediata e muito forte, muito firme em relação ao controle do coronavírus. Isso fez com que nós afastássemos, distanciássemos a propagação da doença. Para nós, foi um fôlego extremamente importante da área de saúde, porque nós conseguimos nos organizar para ofertar testes. Hoje, todas as pessoas com síndrome gripal já têm o teste disponível em Londrina e nas demais cidades do estado do Paraná. Nós conseguimos ampliar o número de leitos. Agora, a população em contrapartida, né, por outro lado, a população ela desacreditou. Ela falou, olha, essa doença ela não existe, ela não está próxima de mim, aquilo tudo que eles falavam não aconteceu. E, na verdade, nós vamos passar agora pelo momento de aceleração. Então, as pessoas têm que ter clareza disso. Olha, 15% das pessoas, né? A gente fala 15%, às vezes é um número abstrato, mas vamos colocar aqui, ó, nos próximos 3 dias, se a gente continuar nesse ritmo aí de 30 pessoas por dia, nos próximos 3 dias, a gente vai ter aí, com tranquilidade, 15 pessoas que vão precisar de enfermaria, vão precisar de internação, que mesmo depois de recuperadas, tem e mantém uma falta de ar, uma prostração por mais 10 dias, então a pessoa ela acaba ficando, não consegue trabalhar, e a gente está numa letalidade, né, que é o número de óbitos, em torno de 3%. Então, nós estamos falando de vidas, né, de pessoas que têm nome, que têm sobrenome, que têm família, que vão passar por um momento de dificuldade, que vão, inclusive, poder perder os seus entes queridos. Então, ela é uma doença consistente, concreta. Nós não temos medidas farmacológicas bem estabelecidas para o controle dessa doença ainda. Então, nossa única responsabilidade é o cuidado de si e dos meus familiares. Então, evitar, não vou nem falar evitar, viu, Cid? Acho que a gente já tem que falar assim, não realizar aglomerações, tá? Evitem ao máximo, não realizem aglomerações, como você colocou, de festas ou de estar no calçadão. Saiam o mínimo necessário. Eu sei, todo mundo que está vivendo isso sabe que é muito difícil. Eu tenho criança pequena em casa, é muito difícil não ter aulas, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tá? É como uma poupança. A gente poupa agora para que no futuro a gente tenha uma situação melhor. E o coronavírus ele não é diferente. Nós temos que fortalecer agora as nossas medidas de controle para evitar que daqui a 15, 20 dias nós estejamos numa situação extremamente crítica e bastante ruim do ponto de vista social e também do ponto de vista econômico. Felipe, até para a gente encerrar e liberar você também, vocês acreditam, vocês que participam de reuniões constantemente, que essas informações também, muitas vezes desencontradas, até por parte da Organização Mundial de Saúde, têm atrapalhado o entendimento da população? Porque uma hora a OMS vai lá e fala para o mundo inteiro que é para usar cloroquina ou hidroxicloroquina que vai resolver o problema, que vai pelo menos dar uma amenizada, né? Que está em fase de teste. A gente entende que é um vírus novo, tudo entende. Outra hora, eles falam assim, o problema a gente tem que fechar todo o comércio, medidas de isolamento, porque a grande preocupação não é a pessoa que são aquelas assintomáticas, que não apresentam sintomas. Daí passa 1 mês, 2 meses, eles voltam e falam assim, não, nossos estudos comprovaram aí que parece que o assintomático não vai contagiar, não vai contaminar as pessoas. Então, vai chegando essas informações, porque o mundo segue as orientações da OMS. Certo. A população que está em casa fica totalmente perdida também, né? Fica perdida, sim. Primeiro que é uma doença muito nova, né? Então, produzir conhecimento confiável demora algum tempo para a gente poder ter o conhecimento disso. E uma coisa que é muito diferente, eu estava finalizando a minha faculdade, já estava trabalhando no serviço de saúde quando nós tivemos o H1N1 em 2009, 2010 ali. Uma coisa que é muito diferente desta pandemia para a pandemia do H1N1 é a velocidade da informação. Hoje todo mundo tem acesso, por causa do celular, do smartphone, do WhatsApp, a muita informação. Informação confiável
informação que às vezes é muito fresca, precisa ali de uma semana, 10 dias, 20 dias, para você poder analisar se aquilo é consistente ou não, e informações mentirosas, que são as famosas fake news, né? Então, a gente vive hoje uma situação muito diferente, estamos tentando aprender a trabalhar com isso. Então, produzir o conhecimento é uma coisa muito dinâmica. E a gente tem as nossas próprias autoridades aqui no cenário nacional, sinalizações diferentes, né? E isso acaba confundindo ou minimizando o problema para a população de maneira geral. O que eu posso dizer assim da minha realidade, do que eu vejo aqui, do que eu acompanho de colegas médicos, de colegas que trabalham no hospital universitário e em outros hospitais da região, é uma doença verdadeira que tem tirado vidas de muitas pessoas, que tem sobrecarregado o serviço de saúde, e numa situação de sobrecarga, a gente tem que lembrar assim, de que não é só o coronavírus que chega na porta do hospital, é o trauma, é o infarto, é a necessidade, às vezes, de uma amputação, de um descontrole de um diabetes, alguma coisa nesse sentido. E aí nós temos que, ao cuidar do coronavírus, proteger o sistema de saúde para que a gente consiga cuidar das demais condições que já existiam. Então, existe sim uma dificuldade de informação, e por isso que a gente recomenda à população: procurem canais oficiais. O governo do Estado tem um site que é coronavírus.pr.org.gov.br. Procurem esses canais oficiais para se informar. Deixa aquilo que você recebe no WhatsApp, coloca a mão, deita a cabeça no travesseiro, coloca a mão na consciência antes de repassar para frente, porque você é responsável, e até porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, temos que tomar esses cuidados. E tem um ditado, né? Minha avó sempre falava assim, o seguro morreu de velho, né? Eu acho que é isso que a gente tem que adotar neste momento de incerteza. É melhor a gente se segurar, garantir as medidas de controle e de distanciamento, até que nós tenhamos aí um pouco mais de clareza de como proceder frente à questão do coronavírus. Maravilha, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Trabalho. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, abraço, bom final de semana para você também. Muito bacana, pessoal, essa entrevista. São esclarecimentos importantíssimos para você de casa. Para você que está acompanhando o programa agora, para você ver que quando o Cid vem aqui e fala assim, cuidado, mantenha o distanciamento social, entendeu? Lave as suas mãos, use máscara, cuide da sua saúde, cuide da sua família, é porque a gente está vendo essa realidade. Se cuida, pessoal.